Olá, galera linda do Colégio Estadual Barão de Tefé. Em breve estaremos juntos aí para as nossas aulas de biologia. Por enquanto, segundo ano, lá vai mais uma videoaula. Nós aprendemos que as células são as unidades funcionais do nosso organismo, as células unidas formam tecidos, os tecidos se unem formando órgãos, os órgãos se unem formando sistemas e os sistemas formam o nosso organismo. Mas aprendemos também que todos os sistemas têm uma ligação entre eles. Não há como um sistema dentro do nosso corpo funcionar sozinho. E quando há um defeito em algum desses sistemas, os outros também vão aparecer algumas sequelas. Nós vimos que as funções do nosso organismo, e são 4, e as primeiras das funções é chamada de nutrição. Nós aprendemos que a nutrição é para obter energia para o nosso organismo. E como é que nós obtemos essa energia? Através dos nossos alimentos. Nós comemos e esses alimentos vão gerar energia para todas as nossas atividades do nosso corpo. Mas como é que esses alimentos vão gerar energia? Eles vão ficar circulando dentro de você, dentro do teu sangue? Não, né? Não teria como. Então, esses alimentos precisam sofrer um processo chamado de digestão. O processo de digestão vai fazer que a comida toda seja modificada. Por exemplo, quando nós comemos ovos, carnes, eles vão ser transformados em aminoácidos. Quando nós comemos, então, pão, doces, eles vão ser transformados em açúcar no nosso organismo. Quando nós comemos verduras, legumes, eles vão ser transformados em vitaminas e muita energia e fibra para o nosso organismo. Quando nós comemos carnes de peixe, carne vermelha, nós temos então o ômega 3. E quando nós nos alimentamos de sanduíches, de batata fritas, nós vamos ter os ácidos graxos que vão formar as nossas gorduras do nosso corpo que ninguém quer, não é verdade? E como é que todo esse processo acontece? Acontece através do sistema chamado sistema digestório. O sistema digestório, ele é formado por órgãos e também por algumas glândulas que ajudam nesse sistema. A boca é o primeiro órgão do nosso sistema digestório e é na boca que o alimento é introduzido para que nós possamos começar o processo de digestão. A não ser, é claro, que você esteja hospitalizado e esteja se alimentando de soro ou outras substâncias líquidas. O que tem na boca que é muito importante? Bom, na boca nós temos de importante os nossos dentes. Então, os dentes têm funções primordiais na nossa digestão. Porque os dentes pré-molares, os dentes que estão aqui amarelinhos, eles são chamados de pré-molares e eles têm a função de amassar os dentes. Amassar o alimento. Os dentes molares, que são os de trás, são dentes que vão triturar o alimento. Os dentes incisivos, que são os dentes da frente, são os dentes que vão cortar o alimento. E os caninos, aqueles mais pontudinhos, são os dentes que vão rasgar o alimento. Então, dentro da sua boca, o alimento é rasgado, é cortado, é triturado, é amassado. E o nome desse processo, então, é o que nós chamamos de digestão mecânica. Então, a primeira digestão mecânica acontece dentro da sua boca, através dos dentes. Então, se os dentes são tão importantes assim, por favor, cuide dos seus dentes, escove, para que eles não estejam atrapalhando a sua digestão, além de, claro, a sua estética, né? Porque os dentes desse, olha. A boca, ela tem também a língua. E o que tem de interessante na língua? A língua é cheia de bolinhas chamadas de papilas gustativas. E são essas papilas gustativas que nos fazem sentir o sabor do alimento. Então, nós temos áreas dessas papilas gustativas que vão nos fazer sentir o sabor. Então, as áreas aqui na pontinha, nós sentimos o sabor doce. Mas nas laterais, nós sentimos o sabor azedo. Na borda, na toda a extremidade e até um pedacinho da pontinha, nós sentimos o salgado. Lá atrás, você sente o amargo. E o umami, aquele ácido, você também vai se sentir aqui atrás. Então, as papilas gustativas existentes na língua são responsáveis pela gustação, pelo gosto do alimento. Portanto, na hora de escovar os dentes, não esqueça, puxa a linguinha para fora e também
escove as papilas gustativas, porque se elas estiverem cheias de alimentos, além delas terem um foco maravilhoso para as bactérias, elas impedem que você comece a sentir o gosto dos alimentos, ok? O que tem mais na boca? Na boca tem as glândulas salivares. As glândulas salivares são responsáveis pela insalivação. E o que é a insalivação, professor? É a produção de saliva. E nós temos 3 glândulas salivares. A glândula parótida, que está localizada bem aqui, pertinho das nossas orelhas, dos nossos ouvidos. Nós vamos ter a glândula salivar mandibular, que está aqui na parte de baixo da nossa boca, e a glândula salivar sublingual, que está embaixo da nossa língua. Todas essas glândulas vão produzir saliva. E a saliva é importante para umedecer o alimento. O alimento, mesmo que seja sólido, um pedaço de carne, alguma coisa bem sólida, ele precisa ser amolecido para que ele possa ser deglutido. Então, a saliva faz umedecer esse alimento. A saliva ajuda na gustação, porque como ela molha as papilas gustativas, o alimento, as substâncias químicas que compõem o alimento, seja o sal, seja o doce, seja o amargo, vão estar passando em toda a área da língua. Tanto que você já deve ter ido ao médico, ao dentista, e quando a gente vai ao dentista, ele coloca algodão próximo às parótidas, próximo aos ouvidos, para que ele possa impedir a saliva. Porque se ele para a saliva, sua língua fica seca e você não sente o sabor do remédio, que é muito ruim quando se está fazendo algum tratamento nos dentes. As salivas ainda produzem uma substância chamada amilase, que vai fazer a destruição do amido. Amido é toda aquela substância que é formada por glicose, glicogênio, e ela vai estar contida em pão, vai estar contida em açúcares. Você já viu quando você come um algodão doce? Você coloca o algodão doce na boca e sem mexer a boca, sem mastigar, sem nada, num passe de mágica, o algodão doce se dissolve. Por quê? Porque como o algodão doce é puro açúcar e o açúcar é um amido, a amilase vai dissolver esse açúcar sem que você faça nenhum trabalho. Quando se coloca uma bala na boca, nós nem precisamos mastigar. Essa bala vai ser dissolvida. Por quê? Porque a amilase é essa substância que destrói essas glicose, o amido. E uma outra coisa, a amilase é importante porque ela protege a sua boca. Bactérias que querem entrar, a amilase também destrói. Todo este processo formado nas glândulas salivares vai ajudar também na deglutição. Professor, o que é deglutição? Deglutição é engolir. Então, para engolir o alimento tem que estar amolecido. Então, a salivação ajuda na deglutição, ok? Deglutido o alimento, ele vai para onde? Ele entra na boca e vai para a faringe. Lembrando que a faringe, ela é um órgão que tanto serve para o sistema respiratório como para o sistema digestivo, ok? Guarde isso, faringe serve para os 2 sistemas. E aí o que acontece? O alimento entrou e agora ele vai descer para o esôfago. Só que antes de descer, ele vai passar por uma estrutura chamada de epiglote. Vocês já viram nos meninos um carocinho que eles possuem na garganta, que algumas pessoas chamam de pomo de Adão mais elevado? Esse carocinho nada mais é do que a epiglote. E o que faz a epiglote? A epiglote ela separa o que é ar e o que é alimento. Então, se for alimento, a epiglote se abre e permite que esse alimento caminhe em direção ao esôfago. Se por um acaso esse alimento ou não for alimento, for ar, você está respirando, a epiglote se fecha e vem para a laringe, que vai levar aos pulmões. É por isso, galera, que a gente não fala quando está se alimentando. Porque você sabia que para falar o ar vem ao contrário? Vem daqui para cá. Então, se eu estou falando e comendo,
A epiglote não sabe se ela fecha, porque você está comendo, mas ela tem que abrir para o ar passar. E aí a gente engasga. Então, comendo, mastigando, vai engolir, fecha sua boquinha, não fala e deixa a epiglote trabalhar direitinho, ok? Bom, então da boca vai para a faringe, que é um tubo que une o sistema respiratório e o digestivo, e esse processo é chamado de deglutição. E da faringe, ele vai para o esôfago. Beleza. Quando esse alimento chega lá no esôfago, existe um movimento no esôfago chamado de movimento peristáltico. Que movimento é esse? Ele vai apertando e relaxando. Quer dizer, ele vai empurrando o alimento para baixo, para baixo, para baixo, através desses movimentos. Então, aqui ele relaxa, aí aqui ele aperta. E aí o movimento vai fazer com que o alimento chegue até o seu estômago, ok? Então, do esôfago, o seu alimento parte direto para o estômago através dos movimentos peristálticos. Chegou no estômago, o que acontece no estômago, gente? Bom, no estômago vai acontecer toda a digestão. Mas o que a gente tem no estômago? A gente tem as glândulas estomacais em todo o estômago, tá? Ela está em todo o seu estômago, revestindo o seu estômago. E qual a importância dessas glândulas? Essas glândulas estomacais, elas vão produzir um suco. Isso não é muito bom o gosto não, tá? É um suco gástrico. Esse suco gástrico, ele vai fazer com que todo o alimento seja digerido no estômago, seja transformado. Pode ser o alimento mais sólido que você comeu. Ele vai ser transformado em um mingau, ele vai ser transformado em uma papa. E isso leva provavelmente de 2 a 6 horas. A não ser que o alimento que você tenha comido seja uma carne muito gordurosa. Aquelas de segunda do churrasco. Essa vai demorar muito mais para ser dissolvida. O que tem nesse suco gástrico que vai dissolver? Ele tem ácido clorídrico. Sabe aquela azia que você sente? É quando o seu estômago abre por algum probleminha e você sente aquele arder, aquela azia. É o ácido clorídrico que está lá no seu estômago. Mas ele é importante, tá? Porque ele vai desnaturar, ele vai desmontar as proteínas que estão no teu sanduíche, no teu leite, no teu queijo. E ele é importante como defesa, porque esse ácido não permite que bactérias entrem no seu estômago. Já que a gente pode comer alguma coisa, às vezes, estragada aí na rua. Esse suco gástrico também tem enzimas, substâncias que dissolvem. Por exemplo, nós temos a pepsina, que ajuda a quebrar as proteínas e vai transformar essas proteínas em aminoácidos, que vão ser usados no nosso organismo para a produção de novas proteínas. Enzimas de lipase, que vai quebrar os lipídios e vai transformar esses lipídios em gorduras, que poderão ser utilizadas para produzir energia ou poderão ser utilizadas para aumentar um pouquinho o nosso peso, ok? Passado então o estômago, o nosso alimento vai cair no intestino delgado. E o intestino delgado, o que vai acontecer nele? Ele vai receber sucos. Não, que não é suco de abacaxi, suco de laranja, não. Ele vai receber suco com outras substâncias que dissolvem. Por exemplo, o pâncreas manda o suco pancreático. Nós vamos ter o fígado mandando o suco biliar, ou a bile. E nós vamos ter o suco entérico, que é o suco produzido dentro do intestino. Esses sucos vão se misturar no intestino, fazendo então com que venha a ser dissolvido todas as substâncias. E por que substâncias têm que ser dissolvidas? Porque no intestino delgado, essas substâncias, depois de dissolvidas, elas vão virar nutrientes e aí, show, vão cair na nossa circulação. Agora sim, somente depois que o alimento chegou no intestino, somente depois que o alimento foi dissolvido, somente depois que os nutrientes foram retirados, é que você vai estar sendo alimentado, porque o alimento agora vai cair na sua
circulação e vai levar por todo o seu corpo, todas as áreas do seu corpo, vai levar esse alimento para que possa então estar sendo produzido a energia do seu organismo. Bom, e depois do intestino grosso, professor? E depois do intestino delgado, professora? Depois do intestino delgado, ele vai para o intestino grosso. E acontece alguma coisa no intestino grosso? Claro, muito importante. No intestino grosso vai ser absorvido a água daquilo que você se alimentou. Então, esta água purinha, limpinha, vai ser separada das fezes, vai ser separada dos resíduos alimentares e essa água também vai para a tua circulação. Aí, o que mais acontece no intestino grosso? Nós temos o reto, que é o final do intestino grosso, e ele vai liberar aqueles resíduos que chamamos de fezes. Precisamos ter cuidado se não bebemos água. Porque se não bebemos água, o nosso alimento vai ficar aqui parado no nosso intestino grosso e o nosso intestino grosso vai ficar um tempão espremendo esse alimento para que se absorva toda a água. Quanto mais tempo esse alimento ficar no intestino grosso, mais água sai. Muito bem. Porém, mais as fezes ficam endurecidas e dá prisão de ventre. Então, beba água, coma fibras, para que todo o seu organismo possa funcionar corretamente, ok? Até a próxima aula, galera. Estudem, hein? Nós já estamos voltando.